Sendo uma das sequências mais aguardadas de todos os tempos por fãs de filmes com a temática de Halloween, Abracadabra 2 chegou ao Disney Plus e quebrou recordes, com bilhões de horas visualizadas nos primeiros dias. Lançado em 2022, o filme traz de volta as icônicas irmãs Sanderson, reprisadas pelas atrizes originais Bette Midler, Sarah Jessica Parker e Kathy Najimy. Quase 30 anos depois do filme original, elas colocam suas capas novamente e retornam para uma sequência que, mais do que uma continuação, é uma homenagem, uma celebração e uma forma de agradecimento pela lealdade dos fãs desde os anos 90. E meus amigos, chegou a hora, caraca! 2022, faz 3 anos que esse filme foi lançado e agora ele chega no canal na versão Assiste Comigo, finalmente. O ano passado teve Abracadabra e eu disse que esse ano seria Abracadabra 2, né? E estamos aqui, feliz da vida que vou comentar esse clássico que todo mundo quer mais antigo no canal, né? Que tá comigo desde essa época, sabe o quanto eu sou apaixonado, é um dos filmes da minha vida, Abracadabra. Chorei horrores e tem meu vídeo, gente, de reação quando foi lançado Abracadabra 2, tô com a carinha ainda mais novinha, porque faz tempo, né? Chorando horrores. Porque o filme é incrível, mas ele é assim, vamos ser sinceros. O roteiro é maravilhoso? Não é. Ele é uma grande celebração. Ele é o que eu costumo dizer assim, que é um filme que ele parece um especial, ele parece uma grande homenagem, tanto pra quem fez parte da história ali do filme, das atrizes, quanto pra quem com lealdade veio assistindo todos esses anos, fazendo cosplay e relançando todo ano esse título. Aqui no Brasil ele ficou muito famoso, inclusive, por causa da Sessão da Tarde, né? Passou diversas vezes na Sessão da Tarde. Então assim, vamos entender que filme que é esse e vamos ver todas as vezes que ele referenciou o clássico e usou também de uma certa metalinguagem. Ele é bem divertido nesse sentido. Então, meu nome é Arthur Viana, se ajeita aí que hoje a gente vai voar alto com essas 3 bruxas, umas das mais famosas do cinema. Assiste comigo Abracadabra 2. E o filme abre mostrando pra gente uma jovem Winifred Sanderson ali no povoado de Salem, o mesmo povoado que a gente vê na abertura de Abracadabra 1. E ela tá nervosíssima, ela chega em casa nervosa, porque o reverendo Trask, que é o cara que manda ali naquele povoado, lá pra essas épocas, né, gente, de 1600 era desse jeito, sempre tinha um homem que falava em nome de Deus, e acabava que este homem, que se autodenominou um porta-voz da justiça divina, se estabelecia numa comunidade, ele acabava se tornando o líder e o que ele falava era lei e não tinha o que se fazer. É uma fase bem irritante quando a gente estuda esse momento do mundo, os cavaleiros templários, a Inquisição, né, a caça às bruxas. É extremamente irritante entender o que foi feito com as mulheres, principalmente nessa época. Mas o fato é que ele quer que ela se case com um determinado jovem ali da comunidade e ela não quer se casar com ele, simplesmente. É muito fofo quando ela chega em casa. Ai meu Deus, pegou 3 menininhas tão fofas pra fazer as irmãs Sanderson. Todas elas têm o trejeito de cada uma das bruxas, inclusive a que faz a Winifred Sanderson, ela faz igual, ela olha igual, assim, tipo, o preparador ali de elenco, sei lá, a pessoa, o diretor, né, a pessoa que tava por trás da concepção da personagem dela, ah, meu Deus do céu, pegou tudo o que é a Winifred Sanderson mais velha, né, tudo que a Bette Midler deu pra personagem e ela mais novinha respeitou completamente, e isso é que é lindo. Quando a gente tá falando de um reboot, de uma sequência, de um remake, respeitar a obra original é primordial. Tudo bem criar uma nova história, como nesse caso, né, que é uma sequência, uma nova história completamente diferente. Estão reimaginando a infância das irmãs Sanderson, o que poderia ser arriscado, o que é arriscado, na verdade. Porque tem personagens, gente, que tem uma mítica que não é interessante você saber se esse personagem era bom, era mal. Só é legal saber quem ele é ali naquele momento, sabe? Porque isso pode estragar o que a gente acha do personagem. E aqui nesse caso eu acho que foi um ganho muito grande, porque a Winifred Sanderson, ela sempre teve um temperamento muito forte, ela sempre foi muito chata, ela sempre foi a líder das 3, e ela também sempre foi maldosa. Então quando foi apresentada a magia pra ela, quando foi dito pra ela que ela é uma bruxa, aí tudo meio que fez sentido. Mas o que é muito fofo aqui é que, por exemplo, quando eles estão batendo na porta querendo entrar ali na casa pra poder falar com a Winifred, ela fala, escondam-se, esconda todo mundo. E aí, quando eles chamam, perguntam se tem alguém lá dentro, a Sarah grita e fala que não tem ninguém ali, fazendo uma referência ao primeiro filme, quando elas estão também tentando acalmar os camponeses, e a Sarah solta uma, que é a Winifred, tipo, ai, agarra o pescoço dela. Sugando a vida de criancinhas! Não estamos aqui!
Temos menção ao jovem Billy Butcherson, que no filme original diz, né, que era o affair, o marido, o amor da Winifred, e que traiu ela com a irmã Sarah. E aqui ela fala, na verdade ela demonstra o quanto ela é apaixonada pelo Billy Butcherson, fala que eles já se beijaram no cemitério, e ela deixa claro também que ela não vai se casar com o menino que o reverendo quer que ela se case. E aí tem umas mulheres, assim, tem uma mulher que ela fala uma frase extremamente irritante, né, que ela fala assim, ela não pode falar assim com um homem, porque essa época, né, essa bendita época. E acaba que, por conta disso, o reverendo Trask bane elas ali de Salem. Na verdade, bane a Winifred e fala que vai dar um jeito nas irmãs dela. Então ele meio que tenta separar as três. E aí a Winifred fica louca. Por sorte, acontece uma confusão por conta de uma aranha e elas conseguem fugir pra Floresta Proibida. A floresta que todos eles ali no povoado dizem que não pode entrar, que é proibido entrar, porque todo mundo que entra encontra a morte. E dentro da floresta, elas acabam sendo atacadas pela bruxa mãe, que assim, basicamente Mother Witch é o nome dela, é como ela é acreditada, interpretada pela Hannah Wedding, maravilhosa, assim, tipo, meu Deus, como a gente deitou pra esse personagem, assim, ela tem pouquíssimos minutos no início do filme e ela comeu o cérebro de todo mundo que assistiu, ficou todo mundo fascinado pelo jeito dela, por como ela fala e querendo entender a origem da gata. Tanto que acredito eu que se esse terceiro filme de Abracadabra acontecer, muito provavelmente nós entenderemos a origem dessa personagem, que é basicamente imortal, né? Ela tá ali na forma de um corvo diferente, que quando vê a Sarah, primeiro ela canta uma música, né, que enfeitiça a Sarah, e aí a gente descobre que a música que a Sarah canta no primeiro filme, na verdade, não foi inventada por ela, já era uma canção de ninar entoada por bruxas para poder hipnotizar as crianças, fazê-las agir e irem aonde elas querem. E aí do corvo ela se transforma na bruxa, pega a Sarah pelo pescoço. E aí a gente tem que observar duas coisas aqui que são muito legais. Na verdade, uma é muito legal e a outra é um detalhe que eu vou ter que esmiuçar melhor no final do filme. O primeiro é a roupa dessa Mother Witch. Ela faz referência à roupa da Dani no primeiro filme. Porque a gente vê que a Dani, ela tá de bruxa no primeiro filme, mas a gente não entende direito que bruxa que é essa que ela tá fazendo. Porque ela é só uma bruxa. E aí, dessa vez, eles colocaram com as mesmas cores, o mesmo aspecto, né? Lembra? É uma referência clara. A roupa da Dani tá tudo ali na roupa da bruxa mãe. Outro detalhinho é que ela tenta fazer com que a Sarah beba aquela poção pra sugar a força vital das crianças, né? Só que, pra além dela querer que a Sarah beba, ela tá usando um potinho que é exatamente igual ao pote da Winifred, né? O pote da Winifred do final do filme. Isso é muito legal. Ah, esse filme ele é lotado de referência, tá, gente? Inclusive, eu acho que eu nem vou conseguir falar todas aqui nesse vídeo, mas aí se vocês procurarem no canal, tem um vídeo onde eu trago praticamente todas as referências. E aí ela usa esse potinho pra tentar dar pra Sarah, é o mesmo potinho, mas um detalhe é que quando ela se destransforma, ela tá com o olho roxo, ela tá com o olho brilhante e roxo. E aí vocês guardem essa informação. Por quê? Ela acaba não atacando as meninas, basicamente porque ela percebe que elas são um coven liderado pela Winifred. Ela sente o cheiro do poder na Winifred, ela percebe que a Winifred vai ser realmente muito poderosa. Então ela explica que ela é uma bruxa, diz que no aniversário de 16 anos é quando os poderes se manifesta e dá o livro de feitiços da Winifred, o que destrói uma mítica, tá? Porque no primeiro filme é dito que foi o próprio diabo que deu pra Winifred esse livro. Então, ao menos que essa bruxa mãe seja o próprio diabo, aqui quebra um pouco a história, que no primeiro filme era muito legal imaginar que tinha sido o diabo, até porque quando falam do inferno, ela diz que já esteve lá, que acha muito agradável, etc. Então, tipo, imaginar que foi o diabo que deu pra ela seria muito legal, mas aqui eles quebram. Então esse é um detalhinho que a cena é incrível, o jeito que o livro vem de trás da bruxa é muito legal, mas o fato de quebrar essa mítica pra mim me deixa um pouco irritado, assim, me deixa um pouco insatisfeito. Vamos colocar assim. E aí a Winifred fica extasiada com aquilo, ela começa a ver todos os feitiços que ela pode fazer, e aí ela para em um que chama a atenção dela, chamado Magic High Maxima. E aí a bruxa mãe adverte ela, fala assim, não faça esse. Ele torna a bruxa a mais poderosa, porém ele cobra um preço muito alto. É melhor você não fazer. E aí a Winifred fala que tudo bem, que então esse aqui ela não faz. E aí ela pergunta, cadê o seu coven? E a bruxa mãe responde, se foi há muito tempo. Então assim, aí vocês guardem essa informação, porque no final do filme fica meio que respondida essa pergunta a respeito dessa bruxa em específico. O fato é que em seguida ela desaparece, ela some e a Winifred
pede pro livro, pergunta pra ele como elas poderiam se vingar do reverendo Trask naquela noite. E o livro abre numa página onde elas invocam um raio que toca fogo na casa do reverendo e causa um pandemônio ali na vila. Desse jeito, mostrando que vem muito aí, começa Abracadabra 2. E é aí que nós somos apresentados ao nosso trio de protagonista. Na verdade, assim, é um trio, mas as protagonistas acabam sendo a Becca e a Izzy, porque a Cassie tá brigada com elas. Então ela passa parte do filme meio que desaparecida e aparece só no final. Mas o fato é que elas são um trio, elas são melhores amigas, e é aniversário da Becca, porém, dessa vez, elas vão ter que fazer o ritual de aniversário só entre as duas, né? Porque a Cassie tem um namoradinho, e aí a Cassie tá naquele lance de dar muita atenção pro namorado, aonde elas vão, ela quer levar esse namorado dela, que inclusive existe uma militância esquisita em cima desse menino, porque assim, ó, ele é idiotão, né? Ele é meio bobão, mas ele não é maldoso, não tem maldade no coração dele. No final a gente acaba descobrindo que a maioria das coisas que ele faz porque ele acha que é divertido, mas ele não acha que ele tá ofendendo ninguém, né? Que ele tá fazendo mal pra ninguém. Então, tipo, eu nunca entendi direito a concepção, a ideia por trás desse personagem. Eu literalmente gosto dele e acho elas, nesse sentido, umas chatas. Tipo, mano, vocês têm problema com esse garoto porque ele namora a Cassie, na cabeça de vocês, ele é o motivo de vocês estarem afastadas. É isso. Porque o moleque, ele é legal, ele é gente boa. Ele é sem noção, mas ele é gente boa. E acaba que depois da escola, elas vão passar por uma feirinha que tá sendo montada ali em Salem, né, pra poder comemorar o Halloween, e nós conhecemos o prefeito Trask. É muito engraçado porque, sim, ele é descendente do reverendo Trask, e quando o reverendo aparece, toca um sino, porque ele é o reverendo. E quando o prefeito aparece, toca o mesmo sino, só que dessa vez é tipo uma igreja tocando normal. Misericordiosamente, ele... Ele fez um monte. Mas é aquela forma de fazer um carimbo sonoro, sabe? Na hora que toca, automaticamente você lembra quem é essa pessoa, né? Ou da onde ele vem. E ele é que é o pai da Cassie. Elas não contam pra ele, né? Que elas estão separadas e tal. Mas ele fala que não quer que elas deixem de aproveitar. Ele sabe que elas estão indo na casa das irmãs Sanderson, que dessa vez virou uma casa de artigos religiosos. Então, ele entrega pra elas um panfleto da nova candidatura dele, pra ele continuar sendo o prefeito ali de Salem. E elas levam. Isso é muito interessante porque é quase uma crítica em um filme, entre aspas, despretensioso, adolescente, mas é aquela ideia de que ninguém chega ao poder do nada. Quando a gente vê as pessoas em posição de poder, às vezes você vai puxar a capivara, né? Vai puxar a descendência da pessoa e ver que ela vem de uma família que sempre foi muito poderosa, sabe? Desde os tempos coloniais. Aqui no Brasil tem muito isso. Quando você vê as famílias mais ricas, as mais poderosas, elas sempre foram, desde 1500. É impressionante isso. E aqui a coisa se mantém. Por um motivo, claro, né? Tem uma narrativa toda em torno disso, que é muito interessante, é muito legal e a gente vai entender. E a casa das irmãs Sanderson aqui não é mais a casa delas. E aí começa os detalhes que demonstram que esse filme, na verdade, é uma grande homenagem para o primeiro filme e não uma sequência propriamente dita, sabe? Pensada pra ser uma sequência. Ela foi pensada pra ser um grande fanservice, sabe? Tipo, é um filme feito para os fãs mesmo. Não acredito que eles tiveram a pretensão master, tipo, a pretensão maior de pegar um novo público, sabe? Eu acho que eles pensaram mesmo em quem já amava o filme. Quando chega lá, o lugar se tornou um lugar de visitação e artigos religiosos, não é mais um museu, não é mais um patrimônio tombado, sabe? E aí a gente conhece o Gilbert, que tá contando as histórias das irmãs Sanderson, na verdade a história de que há muitos anos lá em Salem elas foram enforcadas, prometeram que voltaria, e aí ele fala, e aí diz que numa noite de Halloween lá em 1993, que foi o ano de lançamento do filme, algumas pessoas relataram ver 3 seres cruzando a lua enquanto voavam. E aí tem um menino que fala assim, eu acho que alguém comeu doce demais, pra tirar uma com a cara do Gilbert. E isso é a frase da mãe da Dani, que quando a Dani chega lá no baile, lá no primeiro filme, e fala pra ela tudo que tá acontecendo, ela fala, e você não comeu doce demais não? Você não tá muito doida? Com doce com licor, ela fala. Então isso, né, é um claro aceno ao primeiro filme. E o Gilbert, ele acaba sendo o personagem, gente, que é o grande fã. Ele representa nós, que somos muito fãs do filme, dentro do filme, porque ele gosta das irmãs Sanderson e a gente vai entender que as irmãs Sanderson voltaram por causa dele. Ele é o causador delas terem voltado, ou seja, o grande fã das irmãs Sanderson, o grande fã da história delas, que quer manter o legado delas vivo, foi o causador delas voltarem, assim como nós, os grandes fãs, é que somos os causadores desse filme, desse segundo filme existir, sabe? Porque se não fosse a gente, não teria. E não só da gente gostar do filme, da gente realmente ficar batendo todo ano falando, cadê o filme, Disney? Ao redor do mundo, todo mundo
cobrando a Disney, cadê a Abracadabra 2, pelo amor de Deus? E aí ele conversa com a Becca e com a Izzy. Como é aniversário da Becca, ele dá um presente pra ela, uma vela especial pra ela poder fazer o ritual de aniversário dela, uma vela feia, e ela segue pra Floresta Proibida. Enquanto elas estão ali, na Floresta Proibida, entoando o encantamento, chamando pela deusa tríplice, de repente, a vela que elas acenderam começa a sair umas faíscas estranhas, sabe? Parece aquelas velas de aniversário aqui no Brasil, que é muito comum, que é um monte de faísca, e apaga. Na verdade, elas apagam, né? Jogam água. E aí a vela, de repente, acende com uma chama negra. Elas se perguntam, né? O que é que tá acontecendo? Tentam apagar novamente, a vela não apaga. E aí começa a dar uma merda, o chão começa a tremer. Elas ficam desesperadas, saem correndo porque o chão começa a abrir. E aí faz um garfo do diabo. Isso é muito legal. Na verdade, assim, o fato do chão tremer é uma referência ao primeiro filme, né? Porque o chão também treme lá. Mas aqui a luz é vermelha ao invés de verde. No primeiro filme a luz é verde. E aí faz um garfo do diabo e de repente as irmãs Sanderson estão de volta. Só que aí é diferente, por quê? Elas não voltam e tentam entender o que aconteceu, porque eu fiz muitas teorias a respeito disso, né, de que elas iam tentar entender como foi que elas voltaram, quem trouxe elas de volta, porque dessa vez não teve uma magia, uma maldição, algo do tipo. Elas simplesmente voltaram. Então como isso aconteceu? Eu pensei que elas iam ficar pegando no próprio corpo, falando, meu Deus, estamos de volta, temos uma nova chance e tal. Não, elas voltam como se elas soubessem que elas estariam voltando, né? A primeira frase da Winifred é: tranquem suas crianças, porque as irmãs Sanderson voltaram. E aí elas cantam uma música chamada The Beach is Back, que é do Elton John, mas aqui virou The Witches Are Back. Então assim, as bruxas estão de volta. O fato delas cantarem, eu lembro que quando eu tava assistindo na pré-estreia, eu pensei, elas estão cantando? Ali me desmontou. Porque até então, eu não tinha catado eu tinha catado essas referências e tal, mas eu não tinha catado que o filme era uma homenagem, né? Eu realmente percebi que era uma homenagem quando eu assisti o filme todo. Então, mas aqui foi quando eu comecei a mudar a minha visão. Falei, então não vamos esperar um roteiro todo coeso, digamos assim, porque não faz o menor sentido elas cantarem. Tipo, elas cantam pra enfeitiçar, elas não cantam pra celebrar. E ali elas estão celebrando, elas estão fazendo um show, simplesmente. Então, ok, beleza. Eu adoro a música, fico cantando horrores. A Izzy e a Becca ficam se perguntando por que elas estão cantando. E elas falam, nossa, eu não sei, é esquisito elas estarem cantando, mas eu não consigo parar de olhar. No entanto, tem um momento em que elas saem correndo, porque elas estão com medo, né, das irmãs Sanderson, mas elas são abordadas, elas são alcançadas pelas irmãs Sanderson. E automaticamente a Winifred já vem falando, olha só, nossas convidadas. Aí ela já fala, irmãs, temos que sugar a força vital das crianças, dessa vez vai dar tempo, eu quero mais tempo, eu quero viver por mais tempo, e vamos começar por essas duas. E aí elas enganam as bruxas. Elas falam que elas têm 40 anos, que na verdade agora você não precisa mais de poção, porque existe loção. E aí a Mary faz essa coisa, ela fala, loção é tipo poção. Elas falam, exatamente. E agora elas já vêm em potinhos, já vêm prontas. Vocês só utilizam elas e ficam jovens. Então, elas obrigam as duas a levarem elas ao apotecário, pra mostrar cadê essas tais de loções. E aí elas chegam num Walgreens, que é uma rede lá de supermercado, de coisas. Tem um monte de coisa, né? Farmácia, supermercado, tudo lá dos Estados Unidos. E é engraçado, porque a gente tá vendo elas lidarem com as tecnologias de hoje em dia. Então, tipo assim, a porta automática. Elas acham que as duas são duas bruxas muito poderosas, por isso que as portas se abriram pra elas. Então elas ficam com essas dúvidas. É engraçado ver elas nessa questão. O fato é que elas entram e são enganadas pelas duas, já que elas levam as duas em produtos de beleza e não tem magia nenhuma naquilo, né? Mas elas comem uma máscara. Tem uma hora que a Mary pega uma máscara facial, ela fala, olha, é um rosto de um bebê que ela come. Ela fala, ai, tem gosto de framboesa e tal. Bom, e aí acontece outra metalinguagem, acontece outro momento, onde 3 garotas surgem vestidas como as irmãs Sanderson. Pede pra tirar uma foto com elas, porque não sabe que elas são as irmãs Sanderson. E é muito engraçado, porque tem filtro na imagem, né? Então elas acham que elas estão jovens. Quando elas veem a foto, elas acham que elas estão jovens. E aí, tipo assim, é aquilo, né? O filme precisa rolar. Porque pela lógica, a gente vai botando a lógica, né? Era pra Winifred, tipo, pegar naquilo e falar assim, o que será que é isso? Né? Uma caixinha, um negócio? Então, como que você fez isso? É a gente? Não é possível que seja a gente, porque elas vêm de uma época onde não, sei lá, não tem foto, né? Não tem essas coisas, então. Mas elas não questionam.
porque o filme tem que ir logo e porque é aquilo que eu falei, né? O filme não tá tentando ser coerente, não tá tentando ser certinho, ele tá sendo uma homenagem. Só que aí em seguida elas se olham no espelho e é aqueles espelhos que distorce a imagem, elas acham que elas estão horrorosas, elas ficam muito bravas porque elas acreditam que as duas estão enganando elas, de fato estão, e saem correndo atrás delas no Walgreens pra poder incinerar elas com aqueles raios da Winifred. Só que aí tem um momento em que ela joga um raio, a Winifred joga um raio nelas e cria-se uma barreira do nada, e elas ficam completamente sem entender como aquilo foi feito. As meninas saem correndo dali e elas, as irmãs, decidem que elas têm que encontrar o livro. Que elas vão voando pra casa delas, que elas vão encontrar a casa delas ali, em Salem, pra poder pegar o livro de magia. E aí é muito legal porque a Winifred encontra uma vassoura de bruxa, normal. A Sarah, ela encontra um esfregão. E a Mary, no primeiro filme, ela voa com um aspirador de pó. Só que hoje em dia, aquele aspirador de pó daquele jeito não tem mais. E nos Estados Unidos é muito normal ter aqueles robozinhos redondos, né, que saem limpando a casa. Então, ela usa aqueles robôs, 2 daqueles robôs nos pés. Então ela sai meio que surfando, sabe? Não faz o menor sentido, mas é engraçado. Só que aí decaiu um pouco, né? Ai, menina, as cenas dos voos aqui nesse filme, eu não gosto de praticamente nenhuma das cenas dos voos, sabe? E é uma das coisas mais icônicas do primeiro filme. A maneira que o Kenny Ortega conseguiu dirigir elas voando no primeiro filme, todo o movimento das capas, os movimentos que elas faziam, era tudo tão real, era tudo tão de verdade. Mas elas eram jovens também, né? Então dava pra içar elas em casos, tipo, a Bette Midler já tá bastante velhinha, não dava pra deixar ela pendurada horas e horas ali pra poder fazer as gravações, né? Então, tipo, tinha essas limitações, mas aqui, nossa, eu acho que a finalização não ficou boa. Elas voando aí em cima é um dos únicos momentos do filme que me parece muito Disney Channel, sabe? A película do Disney Channel, tipo, parece muito que elas estão num fundo verde e simplesmente estão colocando a cidade lá embaixo, assim, recortaram elas e colocaram ali, sabe? Não parece que elas estão, de fato, voando no céu, entende? Pra mim, decaiu muito as cenas de voo, o que é uma tristeza. Pra mim é uma grande tristeza, porque parte do encantamento do primeiro filme é elas voarem. As meninas chegam lá na casa das irmãs Sanderson e imediatamente falam com o Gilbert, perguntam pra ele o que foi que ele fez, dizem que as irmãs Sanderson voltaram e elas percebem que o livro tá com o olho aberto, ele pega o livro abre, do nada faz aquele fecho de luz chamando as irmãs Sanderson, né, avisando exatamente aonde ele tá, e aí ele explica que ele fez de propósito, que na verdade ele fez uma outra vela da chama negra, né, com os restos da última, ele usou a última basicamente pra montar aquela, por isso que ela ficou feia, e que ele próprio poderia ter acendido ela, mas não funcionaria porque precisaria de um virgem, e ele não é virgem. Ou seja, ele é a nossa geração, entendeu? 30 a mais já. Dificilmente vai ter um virgem de fato, virgem, pra poder acender a vela. Mas ele ama elas, então assim, ele não poderia trazer elas de volta. Tem que ser essa menina que ainda, né? Bom, enfim. E aí, ele solta o diálogo que mostra, né, mais uma vez que o filme, ele na verdade é uma homenagem, porque elas falam, elas são perigosas, elas são 3 bruxas péssimas, elas querem fazer coisas péssimas, elas podem, ela corre o risco delas fazerem coisas péssimas. E aí ele fala, não, elas são maravilhosas, elas foram incompreendidas, elas estavam à frente do tempo delas. E agora, olha só, elas são celebradas. Então assim, no momento em que elas foram lançadas, né, no momento em que elas apareceram, ninguém gostou delas, mas depois elas se tornaram grandes ícones. Gente, se a gente for puxar a capivara da história das irmãs Sanderson, que a gente tem, né, ali, do filme mesmo, nada a ver o que ele tá falando, não tem nada, não faz sentido, nada com nada o que ele tá falando. Ou seja, é uma maneira dele falar sobre o lançamento do filme. O filme, quando foi lançado lá em 1993, ele não foi um grande sucesso, ele foi um flop total, as pessoas não foram assistir. Porém, com o passar dos anos, elas passaram a ser reconhecidas e celebradas. E aí o que era dito era exatamente isso, que quando o filme foi lançado, o Halloween ainda estava se tornando um grande evento. E depois de Abracadabra, conforme os anos foram passando, aí sim o Halloween se estabeleceu como essa grande festa, e aí a gente aprendeu a dar valor nesse filme. Ou seja, elas estavam à frente do próprio tempo. Por isso esse diálogo, sabe? É sobre o filme, não é sobre elas em si. Ah, agora eu entendi! E aí elas chegam, fazendo referência ao primeiro filme, também a porta se abrindo, a silhueta delas ali, muito legal. Elas entram logo, elas já prendem as meninas no calabouço que tem ali embaixo, o Gilbert nem sabia que tinha um calabouço ali. E aí elas começam a questionar que a casa tá diferente, a casa não tá como elas se lembravam. E aí o Gilbert explica, né, que agora é ele que cuida dali e ele que mantém o legado delas vivo. E que ele se lembra da última noite em que elas apareceram. E elas perguntam, que noite? Elas ficam tipo questionando
questionando ele. E aí ele conta sobre quando ele tava voltando lá em 1993, ele era só um garotinho, e ele viu elas voando, seguiu elas até o cemitério, e aí mostra de uma imagem completamente inédita pra gente tudo o que aconteceu naquele cemitério, mostra em terceira pessoa, então tipo assim, é basicamente ele contando que ele assistiu Abracadabra e que ele era louco pra ver elas de novo. E é aí que a Mary encontra um panfleto do Trask, do prefeito, e pergunta se é o reverendo. E logo a Winifred fala: não, idiota, isso aí é um descendente dele, mas que merda, Salem ainda é dominada por essa corja dos Trasks. Não, a gente vai ter que acabar com eles, dessa vez eles não vão passar impune. Vamos acabar com os Trasks de uma vez por todas. Mas para isso, nós precisamos ser as mais poderosas de Salem. Como? Fazendo o feitiço Magicae Maxima. O problema é que esse feitiço, na verdade, o livro não gosta dele e ela tinha prometido que não ia fazer. Mas aí ela fala que como faz mais de 300 anos, então a promessa expirou. Ela vai fazer sim. Dentre os ingredientes, elas precisam de sangue do inimigo, ou seja, sangue do Trask, e a cabeça de um amante morto. Óbvio, né? Billy Butcher são a cabeça. Elas têm que encontrar o Trask. Então elas enfeitiçam uma ampulheta, linkam o Gilbert nessa ampulheta e falam: você vai ter que dar conta de todos os outros ingredientes enquanto a gente vai atrás dos Trask. Se você não conseguir, você morre. Se a areia da ampulheta terminar de cair e você não conseguiu, você morre. E é isso, valendo. Vamos lá. E se falhar, perderá sua vida. Então acontece uma daquelas sequências mais divertidas do filme, que é aquelas andando pela feirinha de Halloween. A Winifred, ela se depara com uma mulher vendendo maçã envenenada, uma bruxa vendendo maçã envenenada, e aí ela chama a bruxa de amadora, porque ela tá anunciando que a maçã é envenenada e a bruxa não entende nada. Ninguém comerá se souber que são mortais. Amador. Os robozinhos da Mary tá tudo louco no chão, limpando tudo que eles encontram no chão. E aí, enquanto isso, a Izzy e a Becca, elas começam a fazer um feitiço com folhas de angélica, porque elas vão tentar desfazer o feitiço da Winifred pra sair de lá de baixo. E quando elas estão fazendo o feitiço, a mão da Becca brilha do nada. E aí elas quebram a maldição e conseguem sair de lá. Ou seja, é o filme já colocando pra gente aquela ideia de que, né, realmente a Becca, elas ficam fazendo essa coisa de todo ano, elas fazem o ritual de aniversário, elas são meio Wicca, né, elas são meio bruxas, então assim, de fato, a Becca tem poderes. E aí no final, quando chega no final, a gente percebe um negócio nelas que, tipo, ficou claro desde o começo quem elas eram, o que elas estavam fazendo, o que elas representavam no filme. Mas aí, vamos lá, quando chegar no final a gente comenta. O fato é que elas ligam pro Trask, pro prefeito, dedam a amiga dela, a Cassie, falam que a Cassie tá fazendo uma festa lá na casa do prefeito, e aí ele abandona a feirinha e vai pra casa pra poder pegar a Cassie no flagra fazendo a festa. E aí elas próprias saem dali e correm pra casa da Cassie também. Enquanto isso, lá na feira, as irmãs Sanderson encontram o palco onde tá acontecendo um desfile de sósias. Na verdade, é um torneio de sósias das irmãs Sanderson. Tem cosplay muito bom, tem cosplay de drag, tem cospobre, que é o pessoal que dá um jeito de fazer ali a roupa. E elas chegam, se apresentam, falam que são as originais. E o cara deixa elas participarem do concurso, afinal de contas. Mas elas perdem o concurso de sócia das irmãs Sanders. Porém, elas não aceitam. Elas expulsam todo mundo do palco e perguntam pro povo aonde tá o prefeito. E a galera não responde, a galera fica meio se perguntando, mas por quê? Tipo, nada a ver. Tipo, elas acham que faz parte de um show. E aí a Winifred, percebendo que ninguém tá falando, fala, então vamos fazer eles levarem a gente até o prefeito contra a vontade deles mesmo. E aí elas começam a cantar pra enfeitiçar o povo. One way or another, I'm gonna find ya. É o grande momento, né? Pra todo mundo que tava assistindo Abracadabra, é o grande momento, porque é um dos momentos mais marcantes do primeiro filme, é quando elas sobem no palco pra cantar I Put a Spell on You. Então, nesse segundo filme também existia essa expectativa de como seria feita essa cena. É muito legal? É. Eu gosto. Mas não supera a primeira. É foda, né? Eu acho que é muito difícil um primeiro filme superar o segundo, né? São poucos os casos onde o segundo filme superou o original. Mas aí vem uma coisa que me irrita, porque quando o pessoal começa a sair, né, pra ir atrás do prefeito, porque estão completamente enfeitiçados, de repente elas surgem com a capa, com a vassoura, e elas estão normal, de repente
repente elas estão vestidas pra voar e saem voando do palco. E tipo, pra mim não faz o menor sentido, porque eu falo, tá, mas peraí, tá, é uma homenagem, a gente sabe, suspensão de descrença total, mas nesse ponto é muito difícil, peraí também, sabe? Tem um lance de continuidade no filme, até com a peruca da Winnie, que assim, durante o filme ela muda diversas vezes, tem hora que ela tá mais alta, tem hora que ela tá mais grossa, tem hora que ela tá caidíssima, caidésima, e a gente se perguntando, mas peraí, aí me irrita um pouco, tá? É um ponto negativo pra mim, eu acho meio desleixo. Esse lance da continuidade da peruca da Winifred, cada hora tá de um jeito, eu acho desleixo total. Mas no filme original também tinha isso com a peruca da Sarah, né? Tinha hora que a peruca da Sarah tava de um jeito, outra hora tava de outro. Então, beleza, a gente deixa passar como uma referência ao primeiro filme, de alguma forma. Tá bom, né? E é aí, quando as irmãs Sanderson estão correndo por Salem, atrás do prefeito, que quando eu tava assistindo pela primeira vez, eu bati o martelo e falei, tá, é isso, é de fato, não adianta, é uma homenagem, porque acontece um bagulho aqui que não faz sentido. Tem um momento em que a Winifred chega na janela de um apartamento que tá dois gays assistindo Abracadabra. Ela olha pra TV e tá naquela cena do Satã e da mulher dele, que eles expulsam as irmãs Sanderson da casa deles. E aí eu fiquei, ué, o que isso significa? Tipo, não entendi na hora. E aí quando eu me peguei nesse não entendi, eu falei, então deixa, vamos assistir o filme inteiro e vamos ver, afinal de contas, o que é esse filme, o que ele significa. A Izzy e a Becca alcançam a casa da Cassie. Quando chega lá, a festa já acabou, o prefeito Trask tá voltando pra feira, porque ele quer muito comer uma maçã do amor lá, de uma mulher lá, é muito legal o filme, cria ser todo um enredo da vontade dele de comer essa tal dessa maçã do amor. E aí elas percebem que as irmãs Sanderson estão chegando ali também, então elas correm pra se esconder, e as irmãs Sanderson simplesmente derrubam a porta da casa. É muito legal a cena, de novo, é uma outra entrada triunfal. Na verdade, eu acho que essas cenas foram mais montadas pros trailers, sabe, pro material promocional, porque são cenas muito impactantes da chegada delas, da revelação delas. E aí elas têm um momentinho ali com a Alexa. Foi muito legal eles colocarem isso, porque, nossa, imagina, elas acreditam que tem uma mulher pequenininha dentro da caixinha falando com elas. Elas ficam apavoradas com aquilo. Ainda não entendi. Posso procurar alguma outra coisa para... E aí elas são enganadas pelas meninas lá na garagem. As meninas conseguem fazer um círculo de sal em volta delas, e aí elas não conseguem sair daquele círculo de sal e também não conseguem atacar elas. E aí também tem uma outra cena que é referência, a Abracadabra 1, que é quando a Winifred vai testar o círculo de sal, se ela consegue sair, e ela fica com medo, então o que ela faz? Ela joga a Sarah pra testar. E é muito engraçado porque no primeiro filme também tem isso, né? Quando elas se deparam com o asfalto, elas não têm certeza do que é aquilo, elas não sabem o que é um asfalto, então elas acham que é um rio de águas negras, e elas jogam a Sarah pra testar, pra ver se é um rio, se não é, o que é aquilo. Então a Winifred fez a mesma coisa aqui. E aí, logo depois, o prefeito aparece e vê as três ali. Elas ficam loucas da vida quando elas olham pro prefeito, elas chamam ele de Reverendo Trask, e aí ele se lembra do antepassado dele, tipo assim, ele sabe, né, da onde que ele descende, e aí ele faz a linha reverendo, ele fala igual o reverendo. É muito legal essa cena. E quando ele tá prestes a cumprimentar as três, as meninas aparecem e impedem. E é aí que a Winifred se dá conta que a Cassie, ela é descendente, ela é a mais nova Traskzinha, né, que ela chama de Traskzinha, e ela fala, eu vou acabar com todos vocês. Outra Trasquezinha. A linhagem da família continua. Ele fica meio pilhado com isso, né? Fala, olha, dá um jeito nisso, vê quem é essas mulheres aí, se livra delas, pelo amor de Deus, e entra dentro de casa. E os três vão pra trás do bondinho, junto com o namorado da Cassie, pra tentar resolver o que é que eles vão fazer. Só que aí, os aspiradores da Mary alcançam ela, bem ali naquele lugar. E aí, adivinha o que eles fazem? Eles limpam o sal, porque é isso que eles fazem, né? Eles limpam tudo. Então, eles limpam o sal. E aí, enquanto as meninas estão conversando do lado do bondinho, de repente, a Cassie é sequestrada pela Winifred. E é um jump scare, tá? Ela simplesmente dá um rasante em cima das meninas, puxa a Cassie, dá um susto na gente. E aí começa o arco final do filme. Oh, Suzy. Quando elas chegam na floresta, o Gilbert, ele conseguiu reunir todos os ingredientes da poção. No caso, até a cabeça do Billy Butcherson, tá? Então assim, durante o filme, ele desenterra o Billy, ele fica com medo e tal. Eles passam a noite inteira juntos, conseguindo os ingredientes da poção, porque ele engana o Billy. Ele fala que na verdade é uma poção pra destruir a Winifred. E aí no final, quando o Billy percebe, ele sai correndo, mas aí o Gilbert alcança ele e arranca a cabeça dele e traz pra poder fazer o feitiço. E aí quando elas aparecem com a Cassie, o Gilbert fica com medo, porque ele não entende o que é que tá acontecendo.
fazendo? A Winifred tira o sangue da Cassie, que é o sangue do inimigo, né? O sangue dela é o do pai dela, então tá tudo certo. Joga na poção, lança um raio no Gilbert, que sai voando dali, e começam a fazer a Magicae Máxima. Porém, enquanto elas estão fazendo, a Becca e a Izzy conseguem alcançar elas ali. Então, na hora que elas surgem, o livro se fecha e o feitiço para. A Becca, como ela tá com vontade de afrontar a Winifred, de atacar a Winifred de alguma forma, a mão dela começa a brilhar do nada. A Izzy manda ela dar uma olhada na mão, ela percebe que a mão dela tá brilhando, então ela solta um raio na Winifred. E a Winifred fala, olha, temos uma bruxinha aqui, ou seja, ela é de fato uma bruxa, né? E aí a Izzy, ela liberta a Cassie, as duas saem correndo e a Winifred manda a Sarah e a Mary irem atrás delas, enquanto a Becca fala pra Winifred que não é pra ela fazer esse feitiço, que na verdade ela sente que ele não quer fazer esse feitiço. E aí quando a Winifred responde, a Becca fala, eu não tô falando com você, eu tô falando com o livro. E quando a Winifred olha pro livro, o livro tá querendo ir pra mão da Becca. E é exatamente o que ele faz, ela aponta a mão pro livro e ele vem. Porque ela sentiu essa conexão com ele. A Winifred fica tão consternada que aquilo acabou de acontecer, que a Becca simplesmente sai correndo e ela não consegue. Ela fala, nossa, como? Peraí, o livro é o meu livro. A Becca se reúne com as meninas e as irmãs Sanderson alcançam elas voando, sobrevoando a floresta e atacam elas. Porém, a Becca consegue fazer um escudo que vai ficando fraco, mas aí a Izzy se lembra que a magia deve ser compartilhada. Então elas pegam na mão da Becca e as três conseguem fazer um escudo fortíssimo. A Winifred, percebendo que não ia conseguir atacar nenhuma delas, sai dali e fala, eu vou terminar de fazer o meu feitiço Magicae Máxima e aí não vai ter bruxa certa pra mim, não vai ter escudo certo, não vai ter nada. Desesperadas, elas pedem pro livro uma opção, elas querem saber como impedir a Winifred de fazer o que ela vai fazer. Então o livro abre na página que a Winifred não quis ler, que é dos perigos de fazer esse feitiço. Ela lê, entende o que o livro quis dizer com aquilo e corre pra tentar impedir a Winifred de fazer o feitiço exatamente com os efeitos colaterais. Porém, a Winifred ela já começou a fazer o feitiço, ela termina de fazer, os olhos dela ficam brilhantes, ela fica extremamente poderosa, ela sai já quando ela termina de fazer o Magicae Máxima. Nossa, ela solta uns raios nas nuvens de Salem, começa a cair raio por toda Salem, assim, tipo, mostrando que a Winifred, nossa, agora ela é poderosíssima. A vela da chama negra se apaga, ou seja, elas não precisam mais da vela da chama negra pra estar ali, pra estar viva, pra estar de pé. Isso é aterrorizante, porque assim, tá aí, agora ela é a mais poderosa de todas. Então quando a Becca alcança ela e tenta avisar ela dos efeitos colaterais, ela fala que não tá nem aí. Porém, nesse momento, a Sarah e a Mary começam a desaparecer. Elas não entendem o que tá acontecendo. A Winifred tenta impedir aquilo de continuar acontecendo, mas elas simplesmente desaparecem naquele momento, se despedindo de fato da Winnie e quase que se despedindo da gente também. A Winifred fica desesperada, ela pergunta pro livro o que foi que aconteceu, como que aquilo aconteceu. A Becca explica, pra você fazer o Magicae Máxima, você vai ter que abrir mão daquilo que você mais ama. E no seu caso, a coisa que você mais ama são as suas irmãs. Então elas foram embora, elas foram sacrificadas. A Winifred fica em completo desespero, pede pra desfazer, joga um feitiço pra desfazer esse que ela acabou de fazer. Só que não tem como, não existe, não tem como desfazer o Magicae Máxima. O livro tava lá no livro o tempo todo isso, né? Só que a Winifred não deu ouvidos, não leu, não quis ler. Isso por causa do temperamento dela, né? Por conta dela se achar a mais maravilhosa de todos os tempos. E aí ela pergunta pro livro se não tem mesmo como desfazer, se não tem o que possa ser feito nesse momento. E aí é muito emocionante porque ela fala, vai lá, pelos velhos tempos. Pelos nossos velhos tempos. Nada pode ser feito. E aí o livro se abre numa página, mostra uma página específica pra Becca, ela lê, e aí ela pede pra Becca, vai lá, faz o feitiço, desfaça o que eu fiz, traz as minhas irmãs de volta. E aí, quando a Becca começa a entoar o feitiço, ela fala, e as meninas falam junto com ela, fazendo alusão completa às irmãs Sanderson. É um coven. O que foi perdido e para longe levado? Feitiço maligno, maléfico e místico. E a própria Winifred Sanderson tá ali também, entoando o feitiço, querendo que aquilo seja desfeito. E aí quando termina, ela fala, e aí, cadê minhas irmãs? E aí a Becca deixa claro, ela fala, não, esse feitiço não traz elas de volta. Manda você pra junto delas. E a Winifred fica agradecida. Ela não fica triste. Ela celebra mais uma vez tudo que ela viveu. Ela sorri olhando pra própria mão, pro fato dela estar dessa vez se desfazendo e não explodindo, como foi da primeira vez, né? Que ela simplesmente explodiu. E aí ela chama pelas irmãs uma última vez e desaparece. Só que ela desaparece de uma maneira muito mágica, muito bonita.
Irmãs! O Gilbert surge ali correndo, falando que agora vai enfrentar elas, que não vai deixar elas fazerem mal e tal. Só que ele chega naquele momento onde já tá tudo resolvido. Ele ajuda o Billy a colocar a própria cabeça e o Billy também começa a se desfazer. E aí ele fala, nossa, finalmente eu vou ter o meu merecido descanso. E aí ele some igual as irmãs Sanderson. O Gilbert meio que se desculpa pelo que ele fez, elas falam que tá tudo bem. Ele pede o livro de volta, elas falam que vão ficar com o livro, porque o livro tá com ela, o livro escolheu elas, né? E o livro continua com os olhos abertos ali naquele momento. Então elas vão estudar o livro, vão entender quais as possibilidades delas. E aí elas resolvem terminar o aniversário da Becca, porque já tá quase amanhecendo, ir pra casa, assistir um filme e explicar pra Cassie tudo o que aconteceu durante a noite, porque a Cassie não entendeu nada. Como que elas voltaram e aí enquanto elas estão indo embora, elas de repente começam a fazer os passos das irmãs Sanderson. E aí elas próprias se perguntam, o que tá fazendo, gente? Pelo amor de Deus. E ao longe, a gente vislumbra a bruxa mãe observando elas três. O corvo passa voando e desse jeito termina Abracadabra 2. E meus amigos, para além do filme, a gente tem que falar o seguinte, né? Duas coisas que a gente tem que reparar aqui no filme, que pode ser que seja o enredo, o roteiro do 3, né? Que tá em torno do 3. O primeiro, lembra que eu comentei no início do vídeo sobre os olhos da bruxa mãe estarem fluorescentes? Pois é, os olhos dela estão iguais aos olhos da Winifred no final agora do filme. O que quer dizer que ela fez o Magicae Maxima. Então quando a Winifred novinha pergunta, cadê as suas irmãs? Cadê seu coven? E ela fala, elas se foram há muito tempo, isso quer dizer que elas foram sacrificadas. Que ela, sendo a líder do grupo, fez a Magicae Maxima, sacrificou o próprio coven e agora é a mais poderosa de todas e está viva desde então, tá viva até hoje, 300 anos depois ela ainda tá viva. E outra coisa que a gente tem que reparar é que as roupas das meninas fazem completa alusão às irmãs Sanderson. Se você reparar, a roupa da Becca é verde, o próprio cabelo da Becca, né, o estilo do fio do cabelo dela faz muito matching com o estilo do fio do cabelo da Winifred. A Izzy é a mesma coisa, o cabelo da Izzy faz referência ao cabelo da Mary, porque a Izzy tem um coque preso aqui no alto da cabeça, assim como o cabelo da Mary é um tronco, né, um negócio em cima da cabeça dela, além da roupa, né, que tem esse quadriculado, esse xadrez e o vermelho, que também tem essas mesmas coisas na roupa da Mary, e a que tá menos igual é a Cassie, mas ainda assim, a gente sabe que ela faz referência completa a Sarah. O filme foi um sucesso completo no streaming, no Disney Plus, bilhões de visualizações, assim que ele foi colocado no ar, mais de 65% de aprovação no Rotten Tomatoes, o que é bom. Os críticos levam muito em consideração que o filme é pura nostalgia, não tem jeito. E a minha pergunta é se vocês já tinham assistido Abracadabra 2. Eu acredito que muitos de vocês sim, né? Quero saber o que foi que vocês acharam, se assistiram pela primeira vez e se estão reassistindo comigo, tinham percebido esses detalhinhos? Comenta aí que eu quero saber tudo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até o próximo vídeo.